Mas nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós teremos mais do mesmo, mas a palavra de Deus é poderosa, amém, irmãos? E ela é inesgotável. Evangelho de Lucas, capítulo 9. E o verso de número 27. Lucas 9, 27. Se você crê que o Senhor tem uma palavra para o seu coração, diga amém. Aleluia. Antes de mais nada, eu sei que o pastor vai fazer, mas eu quero já também agradecer aos irmãos que estão trabalhando aí nessa conferência, né, pastor? Os irmãos estão firmes, os irmãos do louvor, da diaconia, né, estão de parabéns. Glória a Deus pela vida dos irmãos, daqueles que estão servindo aí continuamente. Porque a gente que prega, a gente vem e prega, né, e vai embora, e o outro assume, mas os irmãos do louvor, da diaconia, estão aqui a cada momento trabalhando, né, cantando louvor após louvor. Então, que o Senhor seja glorificado pela vida desses irmãos. Amém? Aleluia. 9:27 de Lucas, a palavra de Deus diz assim: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Só para você entender, Jesus estava falando sobre a crucificação, que ele teria que ir para Jerusalém, ser morto e crucificado, e aí Jesus fala que aqueles discípulos, alguns ali iriam passar por um momento em que eles de fato veriam a glória do reino de Deus. Continuando o verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a sua aparência, a aparência do seu rosto se transfigurou, mudou, suas vestes resplandeceram de luz e de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ele estava falando a respeito do quê? Da partida, da morte, da crucificação de Jesus. Verso 32. Pedro e seus companheiros achavam tomados de sono. Olha aqui com quem que aprendeu o Eutico a dormir no culto aqui, ó. Conservando-se, porém, acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui. Diga assim comigo: bom é estarmos aqui. Aleluia. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E não sabendo, porém, o que dizia, certamente. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Lembra da nuvem de Moisés, no Monte Sinai? E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se. Naqueles dias ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, ao descerem eles do summit, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque é o meu único filho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, e vós sofrereis? Traga-me o menino. Quando se aproximando, o demônio atirou no chão e convulsionou. Jesus o repreendeu, o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai.
E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Esse relato da transfiguração, da glorificação de Jesus, essa coisa extraordinária, esse fenômeno espiritual que aconteceu, ele está relatado em todos os evangelhos, no sinótico, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas Lucas ele vai trazer com uma riqueza de detalhes. Ele vai falar um pouco mais profundo, porque Lucas era um historiador, então ele primava por essa riqueza de detalhes. E Lucas começa dizendo que Jesus foi quem chamou os discípulos para esse momento espiritual, esse momento especial, esse culto, essa conferência no monte. Foi o próprio Jesus que chamou. O que me dá a entender que se você está aqui hoje, ou se você está aqui desde sexta-feira, você não está por vontade própria, ou por alguma coincidência, algum convite de alguém, porque o texto diz que foi Jesus que os levou lá. E o próprio Jesus disse que ninguém pode vir a Ele se pelo Pai não for enviado. Então, se você está aqui, eu quero que você tenha certeza e a convicção de que você não está aqui porque você quer, mas porque você foi trazido aqui pelo Espírito de Deus. O próprio Jesus te trouxe aqui para esse momento. Porque Ele tem algo para falar ao seu coração, para fazer na sua vida. Não há acasos no reino de Deus. Tudo tem um propósito. E foi Deus que chamou aqueles homens, olha, vamos para uma conferência. Eu preciso mostrar para vocês algo, eu preciso revelar para vocês algo, vocês precisam passar por uma experiência que ainda vocês não tiveram. O próprio Jesus os levou. E nos últimos dias nós temos convidado os irmãos, o pastor tem sido enfático, né? Às vezes nós nos parecemos até chato, porque de fato estamos sendo movidos pelo Espírito de Deus para que você tenha uma experiência poderosa com Deus. E Deus faça algo que Ele quer fazer na sua vida. Temos sido esses instrumentos de Deus. Talvez a sua esposa, o seu próprio filho, é um instrumento de Deus para te trazer. Deus tem os seus meios para operar na nossa vida. Amém, irmãos? Então Deus tem nos chamado, nos convocado esses dias. Né? Não para um monte literal, para subir uma montanha, mas no sentido figurado. No sentido simbólico, o Senhor tem nos chamado para um nível maior de unção, tem nos chamado para uma direção mais específica. Isso é um momento com Deus, que nós temos passado, e vamos passar ainda. E quando nós estamos nesses momentos específicos, de culto, de conferência, no momento em que Deus quer se revelar para nós de maneira extraordinária, nós aprendemos algumas lições com esse texto, que eu queria meditar com os irmãos. Primeiro é que, quando nós estamos reunidos numa situação, num momento específico como esse, nós, ao nos reunirmos como igreja, é de fato o céu na terra. São momentos em que de fato o reino de Deus se manifesta, como o próprio Jesus profetizou no versículo 27. Olha, quando vocês se reunirem como igreja, como família da fé, como irmãos, eu vou mostrar para vocês o que é o reino de Deus. E quando nós estamos reunidos como igreja, é uma experiência onde nós vivemos o reino de Deus na terra, irmãos. Esses momentos que nós estamos vivendo como igreja é a antessala do céu, do reino de Deus. Porque coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecem. Poder de Deus, presença de Deus. Quantos têm vivido? Está claro para nós isso, amém, irmãos? Então nós aprendemos isso, que quando nos reunimos, assim como os discípulos, o reino de Deus se manifesta. É o céu na terra. Aprendemos também que nesses momentos, assim como os discípulos viveram naquele monte, Jesus se revela como Ele realmente é. Porque às vezes estamos longe, às vezes estamos distante, e não temos a visão clara de quem Jesus é. E quando nos reunimos nesse momento, através da sua palavra, através do seu Espírito, o Senhor se revela a nós. E nós o passamos a conhecer mais intimamente e a entender quem realmente Ele é e qual o seu propósito para as nossas vidas. Foi o que os discípulos vivenciaram aí. Eles vivenciaram uma experiência de visão ampliada. Eles viram algo que não haviam visto antes.
Eles entenderam algo que não haviam entendido até então, que é o que está acontecendo com muitos irmãos aqui. Está entendendo e vendo um propósito de Deus na sua vida que até então você não tinha percebido. Algo que parecia para você ser um problema, hoje está claro que é uma oportunidade de Deus para você manifestar o reino, aonde você está. Então, ele se revela a nós e se mostra conforme a necessidade de cada um. Então, talvez você entrou aqui e o seu problema é uma enfermidade. Ele se revela como aquele que cura, o Jeová Rafá. Talvez você está aqui, sua família ou você precisa de uma libertação e ele se revela para você como o libertador. Talvez você precisa de salvação e ele se revela para você como o Salvador. É assim que Deus se mostra. Para cada um de uma maneira diferente, específica. Ele vai se revelando, ele vai se mostrando. E nós vamos tendo clareza de que realmente ele é. Que não é só uma figura histórica, que não é só um personagem da religião, mas que é o próprio Deus encarnado. Aleluia. Aleluia. Quando estamos aqui, nós temos essa visão do reino de Deus ampliada na nossa vida. E aquilo foi uma visão, ao contrário do que muitos pensam. Aquilo não foi uma experiência real. Porque se nós entendermos e olharmos para esse texto como algo que realmente aconteceu, então nós estamos transformando esse texto numa sessão espírita. Porque Moisés havia morrido. E nós não cremos em reencarnação. Então o que Jesus está mostrando para os discípulos é uma visão do futuro. Uma visão do que vai acontecer, uma visão daquilo que é o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, quando estamos reunidos como igreja, é isso que acontece. Coisas sobrenaturais, aleluia. Nesse exato momento, quando nós adoramos, pessoas estão sendo curadas. Enquanto eu estou falando, pessoas estão sendo libertas. Realidades estão sendo mudadas, vidas estão sendo transformadas. Esse é o poder da palavra de Deus. Quando nos reunimos em momentos como esse, nós entendemos que é aqui que devemos ouvir e seguir a Jesus. É em momentos como esse que nós entendemos que Ele é o centro da nossa vida. Porque ali havia dois personagens, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Mas, se você ouvir o texto diz claramente que Pedro, confundindo as coisas, Pedro querendo colocar tanto Moisés como Elias no mesmo nível de Jesus, sugere construir ali 3 tendas. Mas a voz que sai da nuvem, a voz de Deus, deixa claro que este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvir. E é aqui que você ouve sobre Jesus. Lá você ouve sobre o guru fulano de tal, lá você ouve sobre o coach fulano de tal, sobre a filosofia X, Y. Não, aqui você vai ouvir sobre Jesus, porque a Bíblia diz a ele ouvir. Então, quando nos reunimos, entendemos que Jesus ele é o centro da nossa vida. E que agora nós não precisamos mais dar ouvido à lei, não precisamos mais seguir a lei, não precisamos mais seguir ideologias, filosofias humanas. Porque não somos discípulos de Moisés, somos discípulos de Cristo. Aleluia, irmãos. Quando estamos aqui, entendemos que nós não precisamos mais ouvir e seguir supostos profetas, supostos gurus, supostos líderes extraordinários. Porque não somos discípulos de Elias, somos discípulos de Jesus. Então, irmãos, nós entendemos e as coisas ficam claras para nós, de que Jesus é o centro, de que aqui não é mais lei, não é mais misticismo, não é mais ocultismo, mas aqui é o evangelho da graça de Deus. Aleluia, aleluia por isso. Então, essas coisas ficam claras nesses momentos. Por isso que esses momentos são importantes na nossa vida. Nos reunirmos para momentos como igreja e momentos como esse, de conferência, de cultos poderosos. Também quando nós estamos vivenciando esse momento, apesar de ser muito bom, apesar de vivermos o céu na terra, nós entendemos que precisamos descer do monte.
E aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo com você. Porque o título da palavra hoje é A Igreja que Desce do Monte. Fomos convocados a subir. O Senhor nos trouxe até aqui. Temos vivido experiências maravilhosas. Mas e agora? O que vamos fazer com tudo o que o Senhor tem nos dado, ministrado sobre nós? Então, quando estamos com Jesus no monte, nós precisamos entender, e Jesus mostra isso para os discípulos, que é necessário descer do monte. O problema é que nós, naturalmente, queremos eternizar esses momentos, né, pastor? Nós queremos imortalizar esses momentos de experiências com Deus. E muitos, infelizmente, cometem o erro de criar teologia, ensino em cima de experiências, o que é um erro. Não que as experiências sejam ruins, não, é maravilhoso. Mas ela tem um outro propósito. Então, aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo, nós às vezes queremos sacralizar isso. Vamos criar uma tenda, um tabernáculo aqui para nós. Vamos criar um memorial, vamos criar uma capela aqui para a gente ficar aqui e não esquecer mais disso. E vamos viver aqui para sempre. Porque é bom, porque Deus está falando, porque Deus está agindo. E aí a gente fica tentando eternizar esses momentos e a gente não quer sair. A sensação, quando eu estou aqui vivendo, presença de Deus, louvor, adoração, poder de Deus caindo, revelação da palavra, eu quero ficar aqui. Quantos são como eu? Mas o Senhor nos chama a descer do monte. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte. Às vezes nós ficamos embriagados com a glória, ficamos embriagados com a presença. E às vezes, como Moisés, queremos ficar 40 dias lá no monte. Mas Jesus ensina que tem que descer do monte. E nós queremos ficar aqui e viver esses momentos por um motivo óbvio. É que lá embaixo, lá no monte, lá embaixo do monte, no vale, tem uma multidão incrédula lá. Tem uma igreja incrédula lá. Tem um leproso lá. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus subiu o monte com os discípulos e ensinou durante vários dias o sermão do monte. Mas quando você lê Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus desceu do monte com os seus discípulos. E quando desceu do monte, encontrou lá um leproso, pedindo a cura, rogando pelo milagre da cura. Não é diferente da experiência da transfiguração. O texto diz que quando Jesus desce do monte, lá embaixo tem o quê? Uma multidão incrédula. Um pai atribulado. Um menino possesso. E muitas vezes é por causa disso que nós queremos eternizar esses momentos. E queremos ficar aqui. E queremos ficar assim. E viver um evangelho enclausurado. Quando na realidade nosso chamado é para ir. É para descer do monte. É para avançar. Então a gente tenta fugir, porque o dia a dia, o cotidiano, a semana não é fácil. O evangelho da sexta, o evangelho do sábado, o evangelho do domingo, enquanto estamos reunidos, é maravilhoso, é bem, é fácil. Mas o problema é na segunda-feira. O BO está quando tem que descer do monte, porque é lá que você vai encontrar os problemas, porque é lá que você vai encontrar situações difíceis. Lá tem pecador, lá tem leproso, lá tem pai incrédulo, lá tem discípulo que não obedece. É na segunda-feira. É durante a semana que você vai ter que encontrar o seu patrão chato. O seu funcionário rebelde. Se você vai ter que lidar com o tete a tete e os problemas do seu casamento e da sua família. Mas a gente que está vivendo uma experiência com Deus, fala assim, não, vou ficar por aqui, o negócio aqui está muito melhor. Aqui está mais tranquilo. Deixa eu ficar por aqui. A gente tenta fugir da vida e fugir dos problemas, mas aí Jesus, não, é hora de descer, tem que descer. Não dá para a gente ficar aqui. A unção é muito boa, aleluia, glória a Deus, mas a unção tem um propósito, é lá para baixo, é lá para durante a semana, é lá para o problema com a família. Amém, irmãos? Então,
nós somos convocados por Deus a descer do monte, porque é lá embaixo no vale que a mosca pousa no perfume. O Eutico dorme aqui, mas ele cai lá durante a semana, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família. E o Senhor mesmo se revelando, se mostrando, e os discípulos vivendo aquele momento glorioso, eles entendem, é hora de descer, tem que descer do monte. Então nós temos vivido coisas gloriosas, Deus tem ministrado sobre nós, mas é hora da comunidade Teleios descer do monte e manifestar o reino de Deus na segunda, lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho e na faculdade. No projeto social que Deus colocou no seu coração, lá onde Deus te plantou. O exército vem, ele treina, recebe o treinamento, recebe o equipamento no quartel, mas ele tem que sair do quartel e batalhar, e guerrear. Quantos são soldados do Senhor? Amém, Jesus. Mas dá um medo danado, não dá não, irmão? Mesmo você sabendo, mesmo você ouvindo, quando você tem que encarar a realidade da vida, os problemas, as situações, quando você tem que ficar ouvindo as notícias que você ouve todo dia, do que tem acontecido no país, a vontade é de ficar aqui, vamos falar a verdade. E aí, nós aprendemos uma outra grande lição com esse texto. Qual que é? É que o Senhor nos convoca, nos ordena, nos envia a descer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ensinando, batizando. Mas sabe o que é mais glorioso e precioso? É que Ele não nos envia só. Ele desce do monte conosco. A Bíblia diz que Jesus desceu com os discípulos. Jesus poderia ter ficado lá e falado assim, ó, gente, eu estou aqui na reunião particular aqui, né? Se com a elite, com o clero aqui, vocês vão indo na frente, vocês resolvem os problemas lá. Mas o que Jesus faz? Jesus desce com eles. Jesus desce com eles. Então, a palavra é que não devemos ter medo. Não devemos ser tímidos. Porque a boa notícia é que a lei passou, Moisés foi embora. Os profetas passaram. Essa é uma outra dispensação. Mas a dispensação da graça está sobre nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem favor de Deus, e tem bênção de Deus, e tem milagre de Deus, e tem vitória de Deus sobre nós, porque Ele está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor. Mas em qual condição? No envio. Quando Jesus dá a ordem, ide. E quando você for, ele diz, e eu estarei convosco. Se você ficar, não vou garantir que eu vou estar com você não. Mas se você estiver cumprindo a ordem, o ir, descendo o monte, eu estou com você. Aleluia. Isso é que nos dá segurança. Isso é que nos dá coragem. Isso é que nos dá fé para enfrentar a vida. Porque o Senhor está conosco. O Senhor não fica enclausurado nas quatro paredes. O Senhor não fica preso a situações, a circunstâncias, a momentos, a ambiente. Não, Ele está conosco. Aonde você está, o Senhor está com você. Aonde você pisa, o Senhor pisa com você. Aonde você estende a mão, o Senhor está contigo. Aonde você prega, o Senhor está contigo. Porque Ele desce do monte conosco para nos ajudar a fazer aquilo que sozinho nós não fazemos. Amém, irmãos? Essa palavra é maravilhosa. Porque nós vamos sair debaixo de uma palavra para levar a palavra de Deus. E é interessante um texto de Paulo escrevendo a Timóteo, porque Paulo diz assim, olha, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Fala assim, eu estou preso, eu estou aqui no monte, eu estou aqui na prisão, eu estou aqui na casa preso. Mas a palavra não está presa. A palavra não está restrita. A palavra não está enclausurada a um ambiente ou espaço. Então, à medida que você levar a palavra, aquele que ordenou para você levar a palavra, Ele é o verbo da vida e Ele está com você. Aleluia, aleluia. E essa é a nossa segurança. E essa é a fé que nós devemos ter, que não estamos sozinhos. Ele desce conosco.
Ele desce conosco para resolver os problemas que nós não conseguimos. Ele desce conosco para nos ajudar a encarar os gigantes que são grandes demais para nós, para resolver os problemas diários, para nos ajudar a fazer aquilo que Ele mesmo ordenou. Ele desce conosco. Eu quero que você saiba, Ele está com você. Ainda que você talvez não veja, ainda que você talvez não sinta, mas Ele disse, eu estou com você. E Ele não mente. E a prova de que Ele está conosco é que é nós que abrimos a boca, mas quem fala é o Senhor. A prova de que Ele está conosco é que você estende a mão, mas quem opera o milagre é o Senhor. A prova de que Ele está conosco é que eu oro e você ora, mas quem opera o milagre, quem expulsa o demônio, quem cura o enfermo e quem faz a obra é o Senhor. Quem multiplica é o Senhor. Aleluia, aleluia. Então existe uma lei da física, uma lei da gravidade que diz que tudo que sobe tem que descer. Quantos subiram o monte nesses dias? Vira para o irmão que está do lado, agora é hora de descer, irmão. Agora é hora de descer. Porque essa é a experiência, não de Jesus somente, mas é uma experiência bíblica. Uma experiência cristã. A Bíblia diz que Moisés subiu o monte. Ficou 40 dias, mas ele teve que descer. Para ministrar e pregar o povo. A Bíblia diz que Elias subiu o monte, fez fogo descer do céu. Mas teve uma hora que ele teve que descer e encarar os problemas da vida. Uma Jezabel que queria matar ele. Jesus subiu o monte, com a cruz nas suas costas e uma coroa de espinho na sua cabeça. Mas desceu de lá aos lugares mais baixos, diz a Bíblia, o inferno, e pregou aos anjos caídos. E quando Jesus havia concluído a sua vitória, e ele poderia ter dito assim, agora eu vou descansar, vou sentar no meu trono e usufruir da minha coroa de glória. O que Jesus fez? O pastor ministrou semana passada. A Bíblia diz que Jesus saiu à procura dos discípulos no caminho de Emaús. Isso é fantástico, Jesus é fantástico, né? Ele havia feito tudo, havia concluído, poderia descansar. Poderia chegar e falar assim, ó, está feita a minha parte. O que Jesus faz? Jesus vai cumprir uma ordem que Ele mesmo deu, porque essa era a ordem que Ele vivia. Ele foi atrás daqueles que estavam perdidos. Ele foi buscar e achar o que se havia perdido. E foi encontrar os discípulos no caminho de Emaús. Jesus não espera menos de nós do que isso, irmãos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos. Nós éramos como cegos à beira do caminho, tateando, procurando uma luz, uma solução, um rumo, um destino para a nossa vida, mas Ele nos achou. Ele nos achou à beira do caminho. E agora, Ele nos dá uma ordem. Vai lá, tem pessoas que estavam na mesma condição. E eu preciso achar essas pessoas. E eu preciso encontrar essas pessoas. E a maneira que eu vou fazer isso é que você vai estar lá, cumprindo o meu ID, cumprindo a minha ordem, descendo do monte e manifestando o reino de Deus. Então é isso que Jesus espera de nós. Que nós possamos ir atrás daquele ímpio que está perdido, mas também do irmão que está fora do propósito, caminhando para Emaús, caminhando para longe da vontade de Deus. Então, se você está aqui, você é essa pessoa pela qual Jesus, ao subir do inferno, foi ao seu encontro. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor há muitos anos. Quer dizer, o Senhor não esqueceu de você. Porque Isaías diz que Ele tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Talvez você entrou aqui porque você é parente de alguém que veio se batizar e você raramente ouviu falar sobre o Evangelho. Mas eu tenho uma boa nova para você. Jesus ama você e morreu por você em uma cruz, para perdoar os seus pecados e fazer com que você seja filho de Deus. Aleluia, aleluia. Ele mesmo disse, ide. Ide.
E ir é ir às pessoas, ir é ir até as vidas, ir é ir até as casas, é ir às cidades. Você sabe que 90% do ministério de Jesus e do ministério de Paulo e do ministério dos profetas foi fora dos portões da religião, foi fora dos portões e dos ambientes eclesiológicos, religiosos. Foi aonde, irmãos? Onde estava a multidão. Jesus descia do monte com os discípulos para encontrar a multidão. Jesus ia aonde eles estavam. O ministério de Jesus foi marcado nas ruas, nas mesas, nas cidades, nas famílias, nas casas. Por isso que nós somos igreja, eclésia, chamados para fora. Nós nos reunimos, recebemos, nos alimentamos e saímos. Essa é a dinâmica do reino de Deus, essa é a dinâmica da igreja. E a pastora Rosângela falou aqui na sexta-feira, uma das primeiras frases aqui, e o Espírito falou na boca dela, e ela disse assim: nós queremos servir a cidade, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Parece óbvio, mas é porque não existe outra maneira, se não for pregar o Evangelho da graça. Deus pode nos usar de muitas maneiras, de muitas formas e usar muitas estratégias, mas todas elas têm que culminar e resumir o Evangelho da graça de Deus. O amor de Deus pelas vidas, o perdão dos pecados, a justificação pela fé. O Evangelho, é o Evangelho que faz a diferença. Infelizmente nós temos vivido uma igreja que tem pregado, que tem falado, que tem anunciado e tem ensinado, mas pouco do Evangelho, pastor. Existe muita coisa misturada. O vinho novo está diluído, tem muita coisa misturada. E o vinho se tornou fraco. Mas a única coisa que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho. Porque só o Evangelho é o poder de Deus. Só o Evangelho é o poder de Deus. Só o Evangelho é cura para o doente. Só o Evangelho é liberdade para o cativo. Só o Evangelho é provisão para os necessitados. Só o Evangelho é poderoso para salvar. Só o Evangelho muda o homem para que o homem mude a sociedade. Para que o homem mude a sua família. Para que o homem mude aonde ele está inserido. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. E é para isso que nós estamos aqui, pregando o Evangelho para os irmãos e ensinando, para que você leve esse Evangelho que é poderoso. Aleluia, aleluia. Então a igreja que sobe no monte no domingo tem que ser a mesma que desce do vale da segunda. A igreja que se reúne no templo tem que ser a igreja que se reúne nas casas. A igreja que se reúne com muitos para uma conferência tem que ser a mesma que se reúne com um para o discipulado. A igreja que se reúne e se senta para ouvir grandes pregadores tem que ser a mesma igreja que é capaz de se ajoelhar na rua e pregar para uma criança. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus. Que vai ao encontro do leproso, que vai ao encontro do demoniado, do possesso, do rejeitado, do oprimido, do necessitado, para abençoar as famílias, para abençoar a cidade. E é essa igreja que desde o começo o Senhor tem nos chamado para ser. Desde o primeiro dia em que o pastor pregou nessa cidade, esse tem sido o desejo que o Senhor tem colocado no coração. Uma igreja para fora. Uma igreja que não está preocupada somente em si, mas que vem buscar o que se havia perdido. Para buscar o que se havia perdido. E esses dias o Senhor tem nos chamado mais intensamente. E a palavra que Hebreus diz é: se apegue com firmeza à palavra que eu tenho vos ministrado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu só, estou encerrando, mas eu preciso fazer uma observação. Porque não basta irmos somente. É necessário irmos com a fé correta, com a postura correta, com atitudes corretas e com sabedoria. Por que eu estou falando isso? Veja, irmãos,
A igreja evangélica, ela, se você lê um pouco, se você se informa, ela tem sido alvo de muitas críticas, principalmente no Brasil. Ela sempre foi, mas agora parece que o negócio se intensificou nos últimos anos. Grande parte da igreja evangélica tem vivido em descrédito. Muitas pessoas têm abandonado a igreja porque não acreditam mais na igreja. Mas eu acredito na igreja, a igreja invisível, os escolhidos, a verdadeira, aquela que o Senhor chamou e comprou pelo seu sangue. Eu creio. Eu sei que ela está aqui em nome de Jesus. Aleluia. Mas ela tem sido alvo disso porque, ao ser desacreditada, ela tem se tornado irrelevante. O pastor mencionou que ontem. Infelizmente a igreja não é mais relevante em algumas cidades. Porque ela tem caído em descrédito na sociedade. Há uma migração para fora da igreja. E deixa eu falar para você, grande parte desse problema é culpa nossa. Grande parte desse problema é culpa nossa, líderes religiosos. E grande parte desse problema é meu e é seu também. Porque a nossa mensagem no Brasil não é nova, irmãos. O evangelho, o protestantismo no Brasil não é algo novo. Tem crescido assustadoramente. Nós já estamos aqui nesse país há mais de 125 anos, falando a mesma palavra, pregando o mesmo evangelho. Então a mensagem não é nova. As pessoas estão ouvindo, as pessoas entendem. Tanto não é nova que existe uma quantidade maior do que estão fora do que aqueles que estão dentro. Então o evangelho está sendo pregado, as pessoas sabem, não é algo novo. O problema, sabe o que é? É aquilo que o pastor ministrou aqui ontem. É a mosca no perfume. Porque nós pregamos, nós falamos, nós anunciamos. Mas tudo aquilo que nós ensinamos, nós fazemos o contrário muitas vezes. Então eu estou dia a dia lidando com o povo, e aí existe uma multidão. Eu estou fora trabalhando com os irmãos, e todos os dias eu vejo uma multidão de pessoas que vêm com problema. Parece que sabe que você é pastor, acha que você vai resolver todos os problemas dela. E as pessoas estão cheias de problemas, de lutas e de dificuldades. Mas sabe o que é triste? Existe muito mau testemunho de crentes aí fora. Então nós pregamos o evangelho, mas as pessoas não acreditam porque nós, se podemos dizer assim, despregamos com o nosso testemunho. Nós fazemos um desserviço ao evangelho. Então adianta eu falar para você que sou crente, não roubo, mas aí alguém pega eu roubando lá no serviço. Não adianta eu falar para você que não deve mentir, mas aí alguém olha para o crente e vê o crente mentindo lá na sua família. Então o problema não é falta de palavra, não é falta de ensino, não é falta de teologia, é falta de testemunho. É falta de atitudes coerentes com aquilo que nós dizemos crer. Infelizmente há um divórcio, uma separação entre aquilo que nós professamos acreditar e aquilo que nós vivemos. E quando Jesus envia os discípulos, Jesus fala assim, olha, não, eu quero que vocês sejam pregadores, quero que vocês sejam teólogos, eu quero que vocês sejam professores. Foi isso que Jesus disse? Qual foi a ordem de Jesus? Sejam minhas testemunhas. Testemunhas. Testifiquem, mostrem com atitudes do dia a dia aquilo que vocês creem, aquilo que vocês viram em mim. E Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque a palavra pode até convencer por algum momento, mas é só o testemunho, é o exemplo que vai arrastar, que vai realmente fazer com que essas pessoas creiam naquilo que nós estamos falando. Quantos estão me entendendo, irmãos? Então, Paulo vai dar uma orientação para como nós devemos nos comportar lá fora. Colossenses 4:6. Se você puder abrir Colossenses 4:6. Ele diz assim, Colossenses 4:5 diz assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai o máximo todas as
oportunidades. Todas as oportunidades. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu oro, Senhor, me dá uma oportunidade, porque Paulo orava assim. Paulo falava assim, eu oro para que se me abra uma porta e eu possa pregar o Evangelho. Então esse deve ser um encargo do nosso coração. Orar para que nós possamos aproveitar as oportunidades. Aí ele no versículo 6 ele fala assim, a vossa maneira de falar seja sempre agradável. E bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Então o que Paulo está dizendo? Olha, que quando você for falar do amor de Deus, que a sua palavra seja cheia de graça, seja cheia de amor. Graça e amor. Só que tem um detalhe, ele continua e fala assim, que seja temperada com sal. Será que Paulo era membro da Igreja Universal e ia lá pegava o sal para temperar a palavra? Sal grosso? Será? O que Paulo está querendo dizer? Que a sua palavra seja temperada com sal. Veja bem, se você comer só sal, é bom sal? Não. Mas quando ele é acrescido de qualquer outra coisa, ou ele é inserido em qualquer outra coisa, ela se torna o quê? Palatável, agradável, degustável. O que Paulo está dizendo, olha, é que quando você pregar, quando você ensinar, quando você falar daquilo que você diz que você crê, que haja um exemplo, que você mostre com atitudes, que você dê testemunho. Esse é o nosso desafio, irmãos. Pregar o Evangelho e dar testemunho. Então, evangelizar com graça, com amor. Evangelizar sem preconceito. E evangelizar sem fanatismo religioso. Irmão, como tem crente fanático, doente da cabeça, louco. E eles vão pregar o Evangelho. E quem os ouve não aguenta ficar 30 segundos. Porque é só lei, porque é só condenação, porque é só julgo. Se você não sabe o que falar, sabe o que você faz? Chama a pessoa e ora. Só. Então nós precisamos dar esse testemunho, carregada com sal, com o nosso testemunho. E sabe o que é mais precioso? Dá uma alegria pregar para os irmãos. Sabe por quê? Porque eu sei, irmãos, e eu creio, que nós somos essa igreja. O pastor falou aqui, nós já somos essa igreja. Essa igreja que se volta para fora. Nós somos essa igreja que ama o perdido. Talvez por algum momento, por situações, por circunstâncias, a gente tenha perdido a paixão. Mas a Bíblia diz que o Senhor não despreza a cana quebrada e não apaga o pavio que fumega. Ele vai renovar sua paixão por vidas. Aleluia, já está renovando sua paixão pelo perdido. Nós somos essa igreja porque desde o começo as nossas células são para fora. Os nossos encontros são para fora. Nós fazemos casas de paz, são para fora. Nós fazemos passeata pela família, para fora. Nós fazemos evangelismo kids, para fora. Nós somos essa igreja. Mas como o pastor tem dito aqui, o Senhor tem nos chamado para ir além. Para ir mais adiante. E eu sei que nesses dias, o Senhor já tem colocado sonhos e projetos no seu coração. Talvez uma maneira de você evangelizar lá no seu salão de beleza. Talvez um projeto social que você quer iniciar, empreender e alcançar vidas. O Senhor já tem feito isso, porque o Senhor quer nos levar adiante. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus, para nós orarmos. Oh Deus, se os irmãos do louvor puderem me ajudar mais uma vez. O Senhor tem nos chamado para ir adiante como igreja, irmãos, como família da fé. E servir a cidade, pregando o Evangelho. E eu percebo o Espírito dando estratégias maravilhosas. Percebo Deus dando estratégias maravilhosas. Meu Deus. Senhor. Tem pessoas aqui que Deus está dando estratégia para você trabalhar com arte midiática. Usar a mídia.
Deus tem colocado coisas no seu coração para você alcançar as pessoas de fora, e você tem falado assim, mas essa loucura, isso não vai dar certo, eu não sei como começar. É Deus que está movendo o seu coração. Você vai produzir material pela internet e pessoas serão curadas ao ver o material. Pessoas serão libertas. Ao ver esse material, ao assistir esse conteúdo, as pessoas vão sentir o Espírito de Deus tocar no coração.